aqui. E irmã Helenice, se eu falar alguma coisa que não é o que você falou, você pode me corrigir. A irmã Helenice comentou que essa semana ela teve uma visão, nós três, eu, ela e a Renata. E nessa visão ela via muitas cobras e nós estávamos edificando um muro. Muro é um lugar de proteção. E naquele momento as cobras intentavam contra a gente. Irmãos, deixa eu falar para você. Antes eu falei aqui que Deus está restaurando família. Família é instituição divina. Nós trabalhamos igreja, instituição divina. Existem duas instituições divinas, família e igreja. E nós, eu e você, trabalhamos por essas duas instituições divinas. E por isso que há uma guerra. Há uma guerra. Irmãos, mas aquele que está em Cristo, irmãos, ele é nova criatura. Nós que estamos em Cristo somos mais que vencedores. Queridos, eu não tenho medo de nada. Nada. E eu tenho um discernimento, mas eu confesso para vocês que assim, como é gostoso o reino espiritual. Os irmãos que estão na liderança sabem que eu já marquei uma reunião. Irmãos, eu estou tendo contração de parto, porque nós estamos gerando vida. Está entendendo, irmãos? A gravidez, ela é um problema, ela é uma doença? Não. É um processo. Vai nascer, e vai nascer com saúde. Amém, irmãos? Nós somos chamados a gerar. E nós estamos gerando como igreja. Nós estamos gerando como família. Irmãos, o inimigo não toca. O inimigo não pode tocar, irmãos. Não pode, irmãos. Não tem jeito. Há uma graça, há um favor do Senhor. Agora nós precisamos ser encontrados atentos, vigilantes à palavra de Deus. Não brinque de andar na presença de Deus. Aquele que está no mundo, que surge mais. Os mornos vão ser vomitados. Nós precisamos entender o lugar em Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Domingo eu vou falar mais disso, eu acho que você vai em domingo. Acho que é domingo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 4. Mateus 4:4. Diz assim, quem quiser acompanhar no telão, eu aconselho você a manter sua Bíblia sempre aberta para você não perder a habilidade de abrir a sua espada. Diz assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos ler de novo? O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Até aqui. Pai, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nós te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Pai, fala conosco aqui essa noite. Libera palavras aqui, Deus, para as famílias. Pai, libera palavras para aqueles que precisam, cura para aqueles que precisam, restauração para aqueles que precisam, salvação para aqueles que ainda não têm o nome no livro da vida. Pai, crescimento para aqueles ainda que não entenderam e não cresceram. Pai, nós pedimos aqui o agir do Senhor e a graça do Senhor. Pai, seja o Senhor sobre os nossos ouvidos, a trazer todo entendimento. Pai, é o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Queridos, veja bem. Quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, vem uma palavra do inimigo e Jesus traz a seguinte resposta. Está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Mas eu e você, a nossa vida se dá. A sua vida, a minha vida se dá.
pela palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, isso aqui é boca de Deus. A Bíblia, a palavra, ela é boca de Deus. Mas eu queria que você pensasse, além do texto, sobre aquilo que Deus fala. E quando eu falei para você que essa noite Deus está falando algo, isso é muito importante. Quando a gente realmente, irmãos, pega aquilo que o Senhor quer falar, irmãos, se aproprie da palavra. Se aproprie da palavra, irmãos. Permita que a palavra encontre o seu coração como terra fértil. Então, queridos, preste atenção. Há uma palavra aqui que o próprio Jesus responde ao diabo. Nós não vivemos daquilo que nós trabalhamos. O pão não é o fruto do nosso trabalho? Sim. Então nós não vivemos, irmãos, do tanto que nós trabalhamos. A prioridade da minha vida e da sua vida não é trabalho. A prioridade da nossa vida é a palavra que Deus falou. Quem está no Evangelho há 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, você esqueceu que Deus falou com você? Há uma palavra de Deus liberada na sua vida? Você acha que não vai concluir? Você acha que Deus esqueceu de você? Irmãos, Deus é Deus de mistério. Domingo passado, domingo agora que passou, terminamos o culto, tudo muito bem. Renata virou para mim e falou assim: amor, minhas pernas estão muito inchadas, eu já tomei remédio para poder, diurético, minhas pernas não desincharam, eu estou com medo de trombose. Vão comigo no hospital? Saí daqui e fui lá para o hospital. Domingo passado. Irmão, chegamos lá, uma médica gracinha, eu até lembro o nome dela, Yasmin, uma jovem senhora, mas atendeu a gente num carinho, numa velocidade, num atendido muito rápido. Indicou um remédio, nós entramos para a Renata tomar uns remédios, que ela estava sentindo dor. Entramos, quando nós entramos lá, a Renata está sentada, a moça pediu para ela guardar, botou uns negocinhos do lado para poder fazer o acesso nela e tal, e eu estou lá. Quando eu olho assim, umas 4, 5 cadeiras para frente, que é só naquele ambiente ali de aplicação de soro, essas coisas, uma jovem senhora chorando. Irmãos, Deus nos leva a lugares que a gente não entende. Falei: amor, estão te atendendo aí, eu vou lhe orar com uma moça. Saí de lá e falei com ela, falei: olha, deixa eu te falar para você. Deus está mandando te dizer que Ele não esqueceu de você. Que Ele te ama. E que eu que estou aqui, estou sendo direcionado por Deus para te dizer que Ele te ama. E Ele não esqueceu de você. Mas Ele quer dizer para você essa noite: busque a presença dEle. Ele quer falar com você. Eu terminei, eu falei com ela: olha, eu não sei por que eu vim aqui, eu acabei de sair do culto, eu e a minha esposa, não falei que eu era pastor nem nada, mas Deus me mandou aqui. O que está acontecendo? Estou em depressão. Eu não estou dando conta de mim. Eu falei: pois é. Então guarde o que Deus está falando na sua vida. Deus quer falar mais e mais com você. Que os seus ouvidos estejam abertos. Procure uma igreja mais perto da sua casa, que seja bíblica, para que você possa ouvir a palavra. A fé, a sua transformação vem pela palavra. Irmãos, eu não tinha mais nada que fazer, irmãos. O que Deus mandou fazer foi isso. Saí de lá e tal, voltei para a Renata. Quando eu pisquei, que eu olhei, ela já não estava lá mais. Eu não sei se ela já tinha tomado algum acesso, remédio, não sei. Sei que ela já foi liberada. Eu não vi essa moça mais. Saí mais a Renata, mas Deus é Deus, irmãos. Deixa eu te falar para você. Às vezes Deus tem que levar você a um lugar, para você ser um agente de Deus. Agora, o melhor lugar de ouvir é aqui, irmãos. Será que a gente tem que ser levado a um lugar de dificuldade, de deserto, para só assim ter os nossos ouvidos abertos? Quando eu comecei a falar com aquela moça, que foi o próprio Deus que mandou ali, ela chorou compulsivamente.
E ali ela começou a receber a palavra que eu ministrei na vida dela. Queridos, preste atenção, não é sobre mim. Tem nada a ver comigo, irmãos. Mas o Deus que usa você, que me usou aquela noite, é o mesmo que vai falar com você hoje. E eu quero falar para você o que Jesus estava dizendo ali, quando ele estava sendo tentado pelo inimigo. Nós vivemos da palavra que procede da boca de Deus. Você vive da palavra que sai da boca de Deus. Não é do fruto do seu trabalho, não é do que você come, não é da sua saúde. Queridos, eu e Zé Maria fomos na nossa reunião da nossa seccional sábado. E um pastor jovem, pouco mais de idade que eu, estou com 50. Esse pastor, eu não vou falar em respeito o nome deles, vai ter uns 55. Eu considero jovem, cheio de saúde, está com câncer. Já fez uma cirurgia, já tirou parte do estômago. Irmãos, eu fiquei numa tristeza. Irmãos, Deus é dono da vida. Deus é dono da vida. Eu e você, cada um de nós estamos aqui hoje e nós não temos certeza de nada do amanhã. Quando você sai daqui, você não sabe de nada o que te espera. Qual foi a palavra liberada que você tem? Fica nela. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem eternamente. Irmãos, eu queria que você, se você sair daqui hoje entendendo que os seus ouvidos precisam ouvir a fala de Deus, a voz de Deus, um Deus que ama, nós crescemos muito hoje. Pastor, mas eu não escuto, está tudo bem. Quando a gente tem um filho, que um filho nasce, ele não conversa com a gente. À medida que ele vai crescendo, que ele vai relacionando com a gente, ele vai conseguir ouvir a gente ouvir ele, e ali vai ouvindo o relacionamento. E a grande verdade é que, espiritualmente, nós somos como uma criança. Quando você se aproxima de Deus, Deus vai revelar a glória dele. Deus quer falar com cada um de nós, irmãos. Irmãos, não há nenhum favoritismo de Deus falar comigo, com a Ana Paula. Ah, fala com o Caípe. Não, irmãos, Deus fala conosco. Deus fala comigo e com você. É sobre um reino, é sobre um pai. E sermos filhos. Você vive pela palavra que foi liberada por Deus, aquilo que sai da boca de Deus. Mas eu preciso estar atento ao que Deus está falando, o que Deus está falando. Não responde. Qual foi a palavra pregada domingo passado? Qual foi a palavra pregada quinta-feira? Pensa. Pensa. O que a gente faz com aquilo que está sendo liberado? Irmãos, a gente precisa realmente discernir aquilo que é espiritual. Olha que legal o contexto. Quando Jesus está ali respondendo o diabo, Jesus está trazendo inferência ou falando de algo que aconteceu antes. Porque Jesus, o nosso Jesus, ele é bíblico. Ele usa uma espada para guerrear suas guerras. Jesus não sai falando de qualquer jeito o que ele acha, não. Está na palavra. Está escrito. Está escrito aonde, pastor? Vamos lá? Deuteronômios 8. Deuteronômios 8 é o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômios. Deuteronômios 8, versículo 1. Olha o que Deus está falando para o seu povo. Se Deus está falando, é a boca de Deus, irmãos. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhe ordeno. Presta atenção no texto. Tenha o cuidado de ouvir todos os mandamentos que hoje lhe ordeno. Está no texto? Não está no texto. Não é sobre ouvir. É sobre cumprir. Não adianta eu saber a palavra e eu não cumprir. Eu não praticar.
Quando você vai lá no final do Sermão do Monte, aquela palavra dos 2 fundamentos, Jesus vai dizer, olha, o Sermão do Monte ele é lindo, eu falei coisas profundas aqui, mas preste atenção, há algo muito grande aqui. Quando você ouve, você pratica, a sua casa, a sua família não desmorona. Pode vir os ventos, pode dar os ventos, pode subir a água, pode dar com força contra a sua casa não vai perecer, porque ela está firmada, ela foi edificada num lugar, e esse lugar não é a rocha que está dizendo o texto, é sobre ouvir e praticar. Qual que é o maior problema hoje do evangélico, que o mundo lá fora aponta o dedo para nós e fala assim, ó, olha lá aquele povo ali, ó, eles falam, mas não faz. Nós somos chamados a fazer, a cumprir. Tenham cuidado de cumprir todos, não é só o que eu quero. Aquele que me machuca, eu tenho que cumprir. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, para que vocês vivam. Há uma vida a ser vivida, há uma graça a ser vivida, há um favor de Deus para a nossa vida. Vai lá ler Mateus 7, 24, se eu não me engano, que é essa palavra aí, não precisa abrir não, depois você vai lá, mas a condição nossa desse lugar inabalável de vida, irmãos, é para aquele que pratica a palavra. Adianta eu falar no púlpito aqui bonito, e lá no hospital tem uma pessoa lá e eu indiferente a ela? Sem estar entendendo o que Deus quer fazer, irmãos? Não, irmãos. Nós tem tanta coisa que Deus está fazendo que você não tem noção. Vontade minha de contar muitas coisas, de falar, eu nem posso ainda, irmãos. Nem posso. Tem muita coisa boa acontecendo. O ser humano vive do que sai da boca de Deus. Não vivemos da palavra de outros, da opinião dos outros, ou até mesmo das dúvidas que nosso coração tem. Se você é o filho de Deus, nós não vivemos em dúvida, irmãos. Não é sobre opinião, é convicção da palavra, é sobre um relacionamento. Eu sou filho de Deus. Jesus não tinha dúvida que ele era o filho de Deus. Se você é filho de Deus, não, nós sabemos de quem nós somos filhos. Nós sabemos de quem é o nosso Pai. Então, queridos, eu e você precisamos entender, tenham cuidado. Gente, tenha cuidado, sejam zelosos pela palavra. Irmãos, eu tenho uma preguiça de ver uma Bíblia num painel do carro toda estragada. Não é porque lê muito, é porque ela fica chacoalhando para lá e para cá, no sol, queimando ali, para nada. Para nada. Ao invés de ter uma Bíblia no painel do carro, usa uma Bíblia digital. Mas pega a sua Bíblia e deixa ela no criado da sua cama e leia ela. Leia ela. Marca ela, risca ela, faça a nota nela. Hoje Deus falou isso comigo, eu estava vivendo isso, porque quando você olhar para aquilo, você vai falar assim, Deus fala comigo. Aquele que falou, ele há de falar novamente. Então continua o texto, né? Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, para que vivam e se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento. Irmãos, está todo o contexto aqui sobre o povo de Israel, o povo que saiu do Egito da escravidão. Mas eu e você precisamos tomar posse da nossa casa. Nós precisamos ter entendimento do que acontece na nossa família. O que Deus preparou para nós é algo muito maior, irmãos. Nós não vamos comer da migalha que cai da mesa. Nós vamos estar dependentes de Deus ali naquele lugar, para que vivam e vivam em paz, e vivam com alegria, e vivam com abundância, com favor de Deus. Lembrem-se, como que você vai lembrar do que Deus falou ontem? De que forma que você faz isso? Se você anotar na mão, você vai lavar a mão, vai apagar e sumir. E aqui a gente esquece. Irmãos, cada um de nós precisa criar uma forma sua. Às vezes a gente faz um bloco de notas aqui também, esquece, não volta lá para ler não. Não lê.
Como que você vai ler? Irmãos, eu vou te falar para você, não tem lugar melhor do que na palavra. Rabisca a sua Bíblia. Tem uma Bíblia de papel. Tem uma Bíblia de papel. Eu não tenho nada contra, irmão, já fiz muita coisa com Bíblia, já fui usado para pregar, já para orar com os outros, usando a Bíblia aqui digital, não tem problema nenhum. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida é escrever, anotar, em lugares que você volta. Agora, se você não volta aqui também, vai virar um bloco de notas igual aqui. Se isso aqui é de vez em quando que você pega, qual que é o seu jeito? Como que você vai fazer isso? Tenham o cuidado, começou o versículo 1. Agora lembrem-se, verso 2, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, a Bíblia chama de caminho quem? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar você. Pastor, meu Deus quer me humilhar. Ele humilhou o povo que estava escravo. Você acha que você vai escapar por quê? Você negligencia o que Deus fala e não quer ser agora apertado? Deus não quer ser justo com você? Claro que Ele é. Deus é amor. Mas a gente não é tão correto, irmãos. Deus olha para nós e fala assim, bonito, hein? Te falei isso antes, você já nem lembra mais. Para pôr vocês à prova. Irmão, você acha que Deus quer te reprovar? Não. Olha o que está no texto ali. Para saber o que estava no seu coração de vocês. Por que que Deus levou Abraão para sacrificar Isaac? O Abraão, é eu ou Isaac que está no seu coração? Irmãos, quem é a sua prioridade? É o seu trabalho amanhã ou é Deus? Quem é a sua prioridade? Ah, pastor, se eu não trabalhar, eu não como. Mas a Bíblia fala que se você não trabalhar, você vai comer. Não estou falando que você pode ser preguiçoso, não. Eu não falei isso aqui. Eu estou falando que eu e você precisamos experimentar um lugar em Deus. Eu e você precisamos experimentar um lugar de favor de Deus e provisão de Deus. Irmãos, não é você que vai fazer o seu negócio prosperar. Não é você. A sua família não vai bem porque você é um excelente pai. Não, não é. É Deus que te conduz. É Deus quem vai te sustentar. Deus olha para o seu coração. Deus quer provar o seu coração. Eu gosto de falar para os jovens aqui, irmãos, o meu coração, eu não posso entregar ele para a Renata, que é minha esposa. A palavra diz assim, filho meu, dá-me, pois, o teu coração. Irmãos, o meu coração precisa estar no Senhor. As minhas prioridades é do Senhor. Eu só vou conseguir entender quando Jesus fala assim, buscai, pois, primeiro o reino e a sua justiça. Quando eu não estou nesse lugar, irmãos, eu vou ter uma dificuldade de viver o melhor de Deus. Irmãos, Deus só quer olhar para você e olhar o seu coração, quanta verdade tem nele, quanta sinceridade tem nele. Irmão, Deus não se assusta quando você pega uma Bíblia e fala assim, Senhor, nó. Deus não se assusta, mas Ele se assusta de você não falar assim, Senhor, eu não entendo nada disso aqui. Pai, me dá o teu Espírito Santo para me entender. Pai, que o teu Espírito Santo venha me conduzir. Pai, que o teu Espírito Santo venha ministrar, que essas letras salte aqui do texto e entre no meu coração. Irmãos, faz isso. Faz isso. Experimenta. Experimenta. Deus está olhando para você, não para te reprovar, mas Ele quer sondar o seu coração. Continua o texto, para saber o que estava no seu coração, de coração de vocês, se guardariam os meus mandamentos. A gente guarda ou não guarda, irmão? Quanto que a gente tem zelo pela palavra? Quanto que você se esmera? Irmãos, a gente dá 8 mil numa porcaria dessa e tem dó de dar R$200 numa Bíblia. Estou falando bobagem, irmão?
invista na sua Bíblia. Compre uma Bíblia boa, irmãos. Verso 3. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome e os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem o pai de vocês conheciam. Queridos, o maná ele é fruto de uma oração ou fruto de uma murmuração? Murmuração. O maná não é fruto de uma oração respondida. Senhor, nós estamos com fome. Senhor, manda o pão do céu. Até porque pão do céu é Jesus. Ah, Senhor, era preferível ficar no Egito. Lá pelo menos tinha cebola. Murmuração. Você não vai edificar no ambiente de murmuração. Você não vai receber. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. A nossa oração não é sobre nós. É sobre realmente, Senhor, eu vivo da Tua palavra. O Senhor libera uma palavra na minha vida. O Senhor providencia, vem de encontro às minhas necessidades. O Senhor sabe que as minhas necessidades é isso. O Senhor me dá graça. Abra os meus olhos para ver e contemplar aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor. Ele humilhou vocês e o deixou vocês com fome, mas sustentou vocês com maná. Diz aí que maná significa, que é isso? Ó, que é isso? Que é isso? O que está caindo do céu? Que é isso? Diz que é isso, que significa maná? Que é isso? Que é isso? Aí virou maná. Que Deus não mandou o maná do céu. Não vou lembrar a referência agora, mas quem chamou de maná foi os judeus. Deus deu o pão do céu. Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão. Olha onde Jesus foi. Jesus está lá no deserto, sendo tentado pelo diabo, e ele com a sua cabeça e o seu espírito foi lá em Deuteronômios. Onde que a sua cabeça vai na hora da luta? Na ira? Na cólera? No olho por olho, dente por dente? Ah, falou isso de mim, vai ver agora. Agora eu rebento. Também vou brigar. O que a gente faz? A gente vai para a palavra, para a oração? A gente sabe esse caminho? Irmãos, para que vocês compreendessem que o ser humano não vive só de pão. A gente precisa do pão, mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Irmãos, eu conheço pessoas, preste muita atenção no que eu vou te falar aqui, isso não é bíblico, mas você vai entender o que eu estou falando. Eu conheço pessoas que vendem joias, trabalham vendendo, por exemplo, coisas de ouro e são pobres. Sim ou não? Eu conheço pessoas que juntam lixo na rua e são ricas. E eu estou falando de dinheiro. Come do melhor dessa terra. Não estou falando que é rico, milionário, não, irmão. Não falta nada. Porque não está no que nós fazemos. Ninguém é melhor porque é um servente, é um pedreiro, é um engenheiro. Não, ninguém é melhor por nada. Porque o favor de Deus vem daquilo que o Senhor libera. Você pode estudar muito. Irmãos, eu estudei com pessoas que não estão numa situação financeira que eu estou. Teve o mesmo estudo. Não estão, irmãos, não estão. Pode ter gente melhor, irmão, mas não estão no nível que eu estou. Não estou falando que eu sou melhor, mas estou falando que eu tenho um Deus. Nós temos um Deus. Você tem um Deus. Há uma palavra de Deus que ela é liberada para você todo domingo. E quando você não está aqui, você perdeu. Mas hoje que você está aqui, você não pode perder. Não pode, irmão. Porque nós vivemos daquilo que é uma palavra liberada. Mas de tudo que procede da boca de Deus. Deixa eu me achar aqui. É o 3 mesmo. Pai de vocês conheceu para que vocês compreendessem, ser humano, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Irmãos, tudo é alguma coisa? Tudo é tudo. Mas nós vivemos de
tudo que procede da boca de Deus. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Nós vivemos de tudo que sai da boca de Deus. Irmãos, eu vou entrar em outro lugar. Não é só o culto de domingo, não é só o culto de quinta-feira. Geralmente uma mensagem que eu prego aqui, ela não vem da outra mensagem que eu preguei. Eu estou em algum lugar, em alguma condição, Deus fala. Pode ser numa caminhada, pode ser no trabalho, pode ser atendendo alguém, Deus fala. Então a gente vive de tudo que sai da boca de Deus. Eu estou querendo realizar tal coisa. Ele libera uma palavra. Ele não nos deixa em dúvida. Deus não te deixa em dúvida. Lembra do Gideão? Senhor, é para fazer mesmo? Eu vou botar aqui uma esponjinha, e se o Senhor falar que é para fazer, só a esponjinha vai estar molhada amanhã cedo, que o orvalho vai molhar só a espuminha, e não vai molhar a grama. Quando dá no outro dia, Gideão chega, tudo seco e a esponja molhada. Senhor, eu estou com dúvida ainda. Senhor, vamos fazer o contrário agora? Eu vou botar a espuminha de novo, a esponjinha. Se o Senhor molhar toda a grama e não molhar a esponjinha, eu vou entender o que o Senhor falou. Irmãos, eu acho que se eu fosse Deus, eu falaria assim, vai lamber sabão, Gideão? Catar coquinho, senhor? Já te falei. Mas Deus foi lá e respondeu ao Gideão. Pastor Luiz Hermínio, ele fala uma coisa que chega a assustar. Deus falou uma vez com Noé. E Noé permaneceu durante 100 anos construindo a arca. Com todo mundo falando com ele assim, você é doido, esse cara é doido, você é doido. E ele permaneceu sobre uma palavra. Não há outro versículo, outro nada que fala assim, Deus voltou e falou com ele. Pensa nisso, irmãos. Quando você está entendendo o que Deus está falando, irmãos. Irmãos, há uma palavra liberada para a sua vida. Quando Deus vira para Abraão e fala assim, Abraão, saia da tua terra. Vá para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não sabia qual era o lugar, mas ele saiu. E ele entendeu que ele precisaria continuar ouvindo a Deus. Porque uma coisa é sair, mas eu ainda preciso do resto da informação para saber onde é para ir. E se ele não tivesse entendendo, quando ele falou assim, Abraão, outro ambiente agora, pega seu filho, seu único filho, e vá para o monte que eu vou te mostrar. O que ele fez? Pegou o menino, pegou a lenha, pegou tudo para o sacrifício e subiu ao monte com o menino. Mas ele sabia que ele ainda precisava estar ouvindo a Deus. Quando a gente sabe o que Deus quer, mas para de ouvir a Deus, a gente mata o Isaac. A gente mata o Isaac. Deu um Osmar contato na TV aí. Queridos, você precisa ouvir uma palavra que é liberada de Deus para você. Nós precisamos estar nesse lugar. Verso 4. Muda lá, Renan, fazendo favor. Gabriel. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Irmãos, o que é isso aí? Não precisou comprar sapato, não precisou comprar roupa, não precisou ir no shopping. Porque quando há uma palavra de Deus liberada, Ele supre. Ele vem de encontro a toda necessidade. Quando você entende essa palavra, não vai precisar você tomar as decisões. A primeira decisão sua é manter ouvindo a Deus, obedecer a Deus, praticar a palavra. Não sejais, pois, somente ouvinte. Irmãos, não existe ministério numa igreja de ser cadeirante. O que você fala na igreja? Eu vou lá e escuto o culto. Ministério de cadeirante. Fico na cadeira. Isso não é reino. Você vem aqui, você alimenta para alcançar vidas lá fora. Domingo que vem você vai trazer quantos? Durante a semana você vai ser Cristo na vida delas para quantos? Cristo em vós, a esperança da glória.
Cristo em você e em mim é a esperança desse mundo, é a salvação desse mundo. Verso 5. Durante esses 40... Portanto, saibam em seu coração. Saber com o coração faz sentido, irmãos? Você sabe com o quê? Com o que você sabe? Com o cérebro, não é? Saiba com o seu coração. Irmãos, não leia o texto atropelando as coisas. Faz sentido. Saiba, pense com o seu coração. Ou seja, raciocine. Pare e pensa como Deus é zeloso com você. Olha quantas vezes Deus já falou com você. Quantas vezes Deus já te livrou. Você esqueceu delas? Portanto, saibam em seu coração, que assim como um homem disciplina seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina você. Irmãos, o pai que ama, corrige. Filho que não é corrigido, não é amado. Se você deixar o seu filho solto, é porque você não ama ele. Mas não ama. Você não entendeu o que é amor. Filho precisa ser disciplinado. Não é espancado, não é sobre agressão. Filho precisa ser disciplinado. Filho, parabéns, você acertou. Filho, você errou, né? Tu picou feio aí, né? Nós precisamos entender isso, irmãos. É preciso entender. Assim o Senhor, o seu Deus, disciplina você. Irmão, se você não está sendo disciplinado por Deus, não é porque Deus não te ama. É porque você está longe de te disciplinar. Ele te deu o livre-arbítrio. Você escolhe estar na presença dele ou não. Ah, mas o que eu estou fazendo está errado. Você só vai entender o que você está fazendo errado se ele estiver falando com você. Estão entendendo, irmãos? Saiba com o coração. Saibam com o coração. Quando a sua mãe fala com você a mesma coisa, ou repete a mesma fala, é porque aquilo é muito importante. Sim ou não? Eu já te falei isso. Se ela está repetindo, abre seus olhos, caboclo. Então, olha o versículo 2. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber que estava no coração de vocês e se guardavam ou não os mandamentos. Verso 5. Portanto, saibam em seu coração. Eu preciso analisar o texto, veja, para pôr vocês à prova e saber o que estava no seu coração. Agora ele vai falar assim, olha, saiba com o seu coração. Se esse coração guardou a palavra, ele vai conseguir saber, entender aquilo que ele quer dizer. Porque se você não guardar no seu coração a palavra, você não vai entender, não vai saber com o seu coração. Você não vai discernir nada disso aqui, ó. Vai ser apenas letra. Você vai achar que isso aqui é apenas um Deus mau. E Deus não é mau. Quando Deus nos disciplina é porque Ele nos ama. Então o meu coração precisa primeiro guardar a palavra, para depois eu entender. Não vai ter jeito de entender se primeiro eu não guardar a palavra. A gente precisa entender isso. Deus quer olhar para o nosso coração, sondar o nosso coração e ver, Ele reina aí? O Senhor reina na sua vida? Como nós estamos, querido? Nós não vivemos das coisas físicas. Tudo que é desse mundo físico que nós chamamos de matéria, que nós podemos pegar, veio de uma palavra liberada: haja luz, e houve luz.
O mundo espiritual é mais real que o físico. Amém, irmãos? Queridos, prestem muita atenção. Deus fala de várias maneiras e de muitas formas. Você precisa ouvir, guardar no coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração. A gente não guarda a palavra na mente. Olha como é que é um trocadilho. A gente não guarda a Bíblia. Quando você guarda aqui, você é um autoritário. Por isso que a letra mata. Eu guardo aqui. Aqui gera vida quando sai da minha boca. Irmãos, vamos em Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, Deus está dizendo. Ou seja, a palavra que Deus libera ela, hoje eu te falei que você precisa entender, isso não pode ser perdido. Pensa na fala, querido. Quando você fala assim, ó, foi emitido aqui ondas. Cadê essas ondas? Se perdeu. Se você gravar, você vai conseguir, você vai repetir. Mas aquilo que Deus falou com você, você vai gravar como? Como que você, qual instrumento você vai usar para poder lembrar? O que esse som produz? Onde que essas coisas passam? Por exemplo, nós precisamos melhorar a acústica daquela sala. Porque o som, ele ainda passa aquelas paredes e de lá também para cá. O som, ele tem a capacidade de introduzir, de adentrar. A palavra de Deus, você acha que ela não entra no seu coração? Se a minha, a sua, o instrumento, o barulho, tem essa capacidade, você acha que a palavra de Deus não produz nada? É apenas barulho? Olha aí. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Veja que o som, ele reverbera. Por que às vezes o ambiente é ruim? Por exemplo, som dentro do poliesportivo é terrível. Você pode pôr o som mais sofisticado lá. Porque o ambiente, o modelo, o formato que é lá, a reverberação do som é péssima. Então, tem um projeto 2 aí, a gente vai colocar aqui algumas almofadas, tem um processo próprio, tem algumas coisas para a gente fazer, que a hora que o som bater na parede, ele não volta. Ele não vai reverberar, porque ele vai gerar ruído. Eu estou falando de som, ok? Mas o que Deus está falando para nós é que a palavra que ele fala não volta para ele vazia. Porque o som, ele bate e volta. E aquilo que o Senhor falou para a sua vida, volta para ele. Presta atenção. A palavra que Deus liberou na sua vida, volta para ele. Volta como? Volta como? Como barulho? Como transformação e algo que nós passamos agora a praticar, porque a gente não foi chamado a ser só ouvinte, porque quando Deus fala conosco, ela produz transformação. Aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Então eu recebi a palavra, então a palavra me transforma. Então ela não volta para o Senhor vazia, porque ela produziu transformação em você. Quando a palavra encontra o seu coração, quando ela passa sobre a sua vida, e ela não para em você, ela produz. Veja só, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Se você permitir que a palavra entre no seu coração, ela vai atingir o objetivo que agrada a Deus, e prosperará naquilo para o qual designei. Vai ter êxito. Vai ter transformação. Irmãos, tudo é possível que crê. Aí
é na proporção de cada um. E fé não é movida em tamanho. Irmãos, presta atenção. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, arranca daqui e salte para lá, e vai funcionar. O que Deus está falando do grão de mostarda? Fala para mim, qual a certeza que o grão de mostarda tem? Presta atenção, eu e você, habita em nós uma ansiedade de um resultado. Presta muita atenção. Eu fui lá e liberei uma palavra para aquela moça no hospital. Irmãos, a obra é do Espírito Santo. Eu não tenho que ficar lá agora, como diz o outro, desesperado, o que vai fazer? Irmãos, quem vai fazer é Deus, porque Ele que me levou lá. Então, a certeza que a semente do grão de mostarda tem, é que ela vai crescer. Ela só tem que permanecer no lugar dela e fazer o que ela foi chamada para fazer, crescer. Não vai ter uma ansiedade, será que eu realmente vou ficar bem grandona, igual aquela outra lá, igual aquela lá? Será que eu tenho que ser igual aquela outra? A semente simplesmente cresce. A certeza que você tem que ter, a fé, é que o seu Deus age. É saber que o seu Deus libera a palavra e Ele transforma. Não é sobre você ser capaz, porque nós não somos capazes de nada. É você permanecer em Deus para que Ele faça. E eu não dou conta. Senhor, se o Senhor me moveu, daqui a pouco o Senhor vai mover outra pessoa para poder continuar a obra dele. A obra dele não é minha. Se eu for encher o meu coração de ansiedade, ai meu Deus, nós tínhamos aqui na igreja X pessoas, será que elas entenderam a mensagem? Irmãos, preste atenção, o Espírito Santo ele ministra A, B, C, D, cada um na sua porção e na sua fé recebe a porção dele. Cada um recebe o tanto que permite e o tanto que a terra está preparada. Não cabe a mim. Não tem que ter essa ansiedade no meu coração. Ai meu Deus, a igreja. Eu sou dono da igreja. Está entendendo, irmãos? Há uma palavra liberada. E ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Ela vai produzir o que me apraz. Vai fazer prosperar para aquilo que eu designei. A palavra vai produzir. A palavra precisa produzir, irmãos. Irmãos, preste atenção. Eu não estou falando da palavra que você fala. Eu estou falando de algo que você escuta. Hoje, o maior problema dos relacionamentos. Irmãos, por que eu fiz psicanálise? Porque falta pessoas que estão querendo ouvir. Marido e mulher não conseguem ouvir o outro. Pais e filhos não conseguem ouvir uns aos outros. Então alguém precisa ganhar dinheiro para ouvir. Eu ouço. Bom, paga para mim. Irmãos, nós, eu e você, precisamos saber ouvir. Principalmente a voz de Deus. Principalmente a voz de Deus. Irmãos, preste atenção. Você não veio aqui por acaso. Não é fruto do acaso. Por que você veio aqui essa noite? Eu estou falando com você que é de Moriá. Não estou falando com quem nos visita. Preste atenção. Por que você veio aqui essa noite? Por que você veio aqui essa noite? Para e pensa. Por que você está aqui hoje? Há uma palavra pregada. Há um som liberado. Se entrar no seu coração, produz efeito. Agora eu quero dizer para você, que é a primeira vez, ou segunda vez que vem aqui, em que momento o Espírito Santo chegou para você e falou assim, levanta daí e vai. Em qual momento? Onde você foi ativado pelo Espírito Santo para vir aqui. Presta atenção, porque Deus naquele momento já estava falando com você. Você não decidiu na carne de vir à igreja. Isso não funciona assim. Pastor, mas o Espírito Santo não fala comigo. Fala porque Ele falou. A partir da hora que você tomou a decisão de vir aqui, o próprio Deus falou com você. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
o Espírito Santo falou com você. Há uma palavra liberada para que você se movesse. Nós não podemos sair daqui essa noite. Eu e você não podemos ser irresponsáveis com aquilo que Deus falou. Irmãos, preste atenção. Aquele que é sujo, a Bíblia fala que se suje mais. Mas aquele que busca a santidade, santifique-se mais. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele, irmãos. Irmãos, presta atenção. Quando Deus cria o homem, Deus colocou lá no jardim do Éden uma árvore que não era para ser comida. Porque Deus queria te dar o livre-arbítrio e o lugar de decisão de ir ou não ir. A decisão é sua. O que você faz da sua vida é sua vida. Então, seria um ambiente para nós melhor se quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, não tivesse colocado algo que não era para comer. Hoje você tem aqui uma coisa que chama internet. Você pode comer vida, pode comer do conhecimento do bem e do mal. A decisão é sua. Você vai crescer ou vai trazer maldição para você, para sua casa? Então Deus nunca tirou. Irmãos, eu nunca criei o Vitor excluindo, botando ele num tubo de ensaio. Filho, aí queima. Ai, pai, queima. Eu te falei. Cara, eu não vou, eu já tinha te falado. Esse é o ambiente de Deus. Ele te dá liberdade, livre-arbítrio de decisão, de escolha. A palavra fala que aquele que é quente vai entrar para o reino dele. Aquele que é morno vai ser vomitado. E aquele que é frio, irmão, já está condenado. Não é sobre uma condenação, irmãos. É sobre um Deus que tem prazer de falar. É sobre um Deus que é Pai. É sobre um Deus que é Pai. Quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, Pai Nosso, não é Pai de um e outro, é nosso, é plural. Que estais no céu, ele tem governo, ele não está dormindo. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. A gente acorda na segunda-feira e a gente pede o reino para viver no reino, ou vive a nossa sorte, as nossas lutas do dia. Pastor, tem que trabalhar, né? Tem que pagar as contas. Bom, também tenho, eu sei. Mas eu vou para o serviço, como se diz, com Deus e volto com Deus, e eu estou atento àquilo que Deus quer fazer. Cada um de nós, irmãos. Estou no meu trabalho, na sala que eu trabalho. Irmãos, eu estou ali ouvindo o que Deus quer fazer. Eu e você precisamos entender e discernir. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo para qual designei. Irmãos, tenha certeza, quando você recebe a palavra, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Feche seus olhos. Feche seus olhos, Deus quer falar com você. Geralmente a gente fecha os olhos e espera o pastor orar. Permita que o Espírito Santo fale com você. Quando você definiu de vir para cá, o que ele falou com você? O que você almejava encontrar? O que você almejava encontrar? Pai Santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Pai Santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor por todo o teu favor, Senhor. Pai, não nos deixe sair daqui desenganados sem ouvir a tua voz, Senhor. Pai, porque o Senhor é aquele que fala. Pai, não cabe ao homem decidir na carne ir à igreja. É o Senhor, é o teu Espírito Santo que nos leva. Pai, até mesmo foi o teu Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado. Porque o Senhor é quem nos move a esse lugar de ser provado, a experimentar esse lugar de crescimento, esse lugar de palavra de Deus.
Pai, fortalece o teu povo, Senhor. Pai, direciona a tua igreja, Senhor. Pai, prospera o teu povo, prospera a tua igreja, Senhor. Pai, seja o Senhor aqui, seja a tua mão, seja a tua graça, Senhor. Pai, que nós não sejamos somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes, Senhor. Pai, que aquilo que ouvimos aqui possamos reproduzir. Pai, que possamos testemunhar. Pai, porque Cristo em nós é a esperança desse mundo lá fora. Cristo em nós é a esperança da glória. Pai, não é sobre uma religião, não é sobre uma denominação, mas é sobre o teu favor, é sobre a tua graça, Senhor. É sobre a salvação que há em Cristo Jesus, porque aquele que está em Cristo Jesus, ele anda em santidade, ele anda em novidade de vida, ele experimenta dessa palavra que alcança o nosso coração e volta para Deus com o resultado da nossa transformação, como filho, Senhor, que entende a repreensão, que absorve aquilo que é do reino, que é eterno. Pai, que seja a tua mão, Pai, que seja a tua glória, Senhor. Pai, eu quero colocar aqui, Senhor, agora, Pai, não só sobre Moriá, Pai, eu quero colocar sobre o trabalho de parto, algo novo que passa por nós. Pai, que o teu Espírito Santo venha destravar. Pai, que nós tenhamos esse muro em proteção a tudo aquilo que tem sido construído, porque muro fala de edificação. Oh, Pai, que tudo aquilo que se levanta, tudo aquilo que tenta destruir as nossas casas, oh Pai, o nosso trabalho, Pai, seja, oh Pai, coberto, guardado, protegido pelo sangue de Cristo na cruz. Pai, nos cubra, Pai, nos dê uma capa de invisibilidade do inimigo. Pai, como ali Jesus foi orientado em seus pais a sair daquela região e se guardar. Pai, que nós possamos ter essa capa de invisibilidade, nos mover sobre a tua palavra, Pai, para fazer aquilo que lhe apraz. Pai, que aquilo que vai nascer, nasça, Deus, com graça, com transformação, com santidade, com louvor para o reino, que venha produzir com graça, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, opera, Senhor, o teu querer e o teu realizar. Pai, aquelas pessoas que receberam essa palavra, Senhor. Pai, aquelas pessoas que pegaram no seu espírito, que trouxeram para o seu coração essa palavra. Pai, que desperte nelas a discernir aquilo que é do céu, aquilo que é do reino. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser praticantes da tua palavra. Pai, não somente ouvintes, Senhor. Pai, no nome de Jesus, opera, Senhor, coisas novas no nosso meio, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor. Permita